Aprender a colocar o absorvente interno é apenas uma questão prática. O mais importante é você estar relaxada e seguir o passo a passo indicado pela marca no folheto direitinho. Quando colocado corretamente, você não sente nenhum incômodo e fica muito mais confortável durante o período menstrual. Se essa for a sua primeira vez usando esse tipo de produto, recomendamos começar pelo OB Pro Comfort Mini. É muito importante lavar as mãos antes de manusear o produto na vagina, tá? Confira o infográfico para aprender a usá-lo. Para evitar qualquer contaminação, é muito importante manter o lacre higiênico do OAB antes de usá-lo. Evite deixar a caixinha no chão ou algumas amostras jogadas em uma gaveta para não correr risco de danificá-las. O ideal é você mantê-lo em um local limpo e alto. Confira o passo a passo para descobrir como abrir o absorvente interno corretamente. Com as mãos limpas, retire a parte de baixo do plástico protetor de OB puxando a fita colorida central. Estique o cordão azul e comprove sua resistência. Gire o cordão em movimentos circulares para abrir a base do OB. Assim que a base estiver aberta, encaixe seu dedo indicador nela. Com o dedo indicador já encaixado na base de OB, remova a parte de cima do plástico protetor. Relaxe para facilitar a colocação do OB. Na hora de colocar o OB, nossa dica é que você esteja relaxada e escolha uma posição confortável para facilitar a colocação. Uma opção é que você fique em pé com uma perna apoiada em um lugar mais alto, com as pernas separadas e flexionadas, ou então sentada, com os joelhos separados. Com a mão que está livre, abra delicadamente os lábios da vagina, colocando a ponta do OB na abertura. Bem relaxada, empurre o produto devagar até a vagina, usando todo o comprimento do dedo indicador. Quando o absorvente interno está no lugar certo, você não sente a presença dela em sua vagina e também evita vazamentos. A dica é dar algumas voltinhas pela casa e sentar após colocá-lo e sentir algum desconforto. Não ter medo de empurrar mais um pouco para dentro. Afinal, ele não corre risco de sumir. Acabou? Aprender a colocar o absorvente interno é apenas a questão prática. O mais importante é você estar relaxada e seguir o passo a passo indicado pela marca do folheto direitinho. Quando colocado corretamente, você não sente nenhum incômodo e fica muito mais confortável durante o período menstrual. Se essa for a sua primeira vez usando esse tipo de produto, recomendamos começar pelo OB Pro Comfort Mini. É muito importante lavar as mãos antes de manusear o produto na vagina, tá? Confira o infográfico para aprender a usá-lo. Para evitar qualquer contaminação, é muito importante manter o lacre higiênico do OB antes de usá-lo. Evite deixar a caixinha no chão ou algumas amostras jogadas em alguma gaveta para não correr risco de danificá-los. O ideal é você mantê-lo em um local limpo e alto. Confira o passo a passo para descobrir como abrir o absorvente interno corretamente. Com as mãos limpas, retire a parte de baixo do plástico protetor do OB, puxando a fita colorida central. Estique o cordão azul e comprove sua resistência.
Gire o cordão em movimentos circulares para abrir a base do OAB. Assim que a base estiver aberta, encaixe seu dedo indicador nela. Com o dedo indicador já encaixado na base do OAB, remova a parte de cima do plástico protetor. Relaxe para facilitar a colocação do OAB. Na hora de colocar o OAB, nossa dica é que você esteja relaxada e em uma posição confortável para facilitar a colocação. Uma opção é que você fique de pé e com uma perna apoiada em um lugar alto. Com as pernas separadas e flexionadas. Ou então, sentada, com os joelhos separados. Com a mão que está livre, abra delicadamente os lábios da vagina, colocando a ponta do OAB na abertura. Bem relaxada, empurre o produto devagar pela vagina, usando todo o comprimento do dedo indicador. Quando o absorvente interno está no lugar certo, você nem sente a presença dele na sua vagina. E também evita os vazamentos. A dica é dar algumas voltinhas pela casa. Ou sentar após colocá-lo. E se sentir algum desconforto, não tenha medo de empurrá-lo mais um pouco para dentro. Afinal, ele não corre o risco de se perder assim. Aprender a colocar o absorvente interno é apenas uma questão de prática. O mais importante é você estar relaxada e seguir o passo a passo indicado pela marca no folheto direitinho. Quando colocar corretamente, você não sente nenhum incômodo e fica muito mais confortável durante o período menstrual. Se essa for a sua primeira vez usando esse tipo de produto, recomendamos começar pelo OAB Pro Comfort Mini. É muito importante lavar as mãos antes de manusear o produto na vagina, tá? Confira o infográfico para aprender a usá-lo para evitar qualquer contaminação. É muito importante o lacre higiênico do OAB antes de usá-lo. Evite deixar a caixinha no chão ou alguma amostra jogada em uma gaveta para não correr risco de danificá-las. O ideal é você mantê-lo em um local limpo e alto. Confira o passo a passo para descobrir como abrir o absorvente interno corretamente. Com as mãos limpas, retire a parte de baixo do plástico protetor e do protetor de OAB, puxando a fita colorida central. Estique o cordão azul e comprove sua resistência. Gire o cordão azul em movimentos circulares para abrir a base do OAB. Assim que a base estiver mais aberta, encaixe o dedo indicador nela. Com o dedo indicador já encaixado na base do OAB, remova a parte de cima plástica protetora. Relaxe para facilitar a colocação do OAB. Na hora de colocar o OAB, nossa dica é que você esteja relaxada e escolha a posição confortável para facilitar a colocação. Uma opção é que você fique de pé, uma perna apoiada em um lugar mais alto, com as pernas separadas e flexionada. Ou então sentada, com os joelhos separados. Com a mão que está livre, abra delicadamente os lábios do chibio,
colocando a ponta do OB na abertura. Bem relaxada, empurre o troço devagar até o chibio, usando todo o comprimento do seu dedão. Quando o absorvente interno está no lugar certo, você nem sente a presença dela na vagina e também evita vazamento. A dica é dar algumas voltinhas pela casa ou sentar após colocá-lo. E se sentir algum desconforto, não ter medo de empurrar mais um pouco para dentro. Afinal, não corre o risco de sumir.